seguinte, eu botei aqui como tema bastidores, Moro esvazia Bolsonaro. Por que eu tô falando disso? Porque começou a discussão sobre a terceira via e ela ganhou forma com o Moro. E a primeira coisa, acho que, enfim, é perguntar pro Felipe, mas o Ricardo acho que vai concordar comigo que não tem muito o que fazer pro Dória. Acho que o Dória é assim, não sei que ele ganhe uma musculatura que ele não tem ali na calça dele. Ele, basicamente, ele tem um jogo inglório pra tocar, pra tentar ser o candidato à terceira via. O nome da terceira via já é o Moro e eu acho que não tem muito o que se discutir. Inevitável. Tendo isso, e com a subida do Moro, começa a ter um movimento de partidos no bastidor, de apoiadores, isso a gente já fez vários vídeos falando desses apoiadores, saindo do bolsonarismo e indo pro Moro. Eu não sei dizer ainda se há um movimento de eleitores, porque essas pesquisas não mostraram isso de forma clara. Essa última pesquisa que a gente mostrou no News, foi de segunda, Sim. qual é o instituto mesmo? Do Atlas. Isso. A pesquisa do Atlas, realmente, o Bolsonaro caiu, mas ele já vinha numa tendência de queda. Eu acho que ele caiu pra refletir uma subida do Lula, não foi exatamente. E aí, jogo pra vocês a primeira coisa, tá? Eu sei que em termos partidários, o Moro tá levando gente que não queria estar com o Bolsonaro, gente que ia estar, na verdade, com o projeto que todos os partidos imaginavam original, que era o projeto do PSDB. Provavelmente o Dória, ganhou o Dória, e esses caras não vão estar com o Dória. E esses caras estão vendo agora como mudar o discurso histórico, eles que foram inimigos da Lava Jato, inimigos do Moro, pra se construir junto com o Moro, tá? Então eu jogo primeiro a bola pra vocês. Como vocês veem esses agentes aglutinando força? Quem vai estar com quem no jogo? E depois a gente vai pra eleitor. Vamos primeiro pras forças. Tá, Ricardo, Felipe. vou deixar o Rapidinho convidado aqui, começar. Tem alguém com o celular ligado de novo. Sou eu, como sempre, perdão. Isso aqui no fone saiu vrum. Até eu ouvi, desculpe aí. Tudo enfim, bem. Vai lá, cometo Ricardão. esse erro sempre, mas por favor, Felipe, nos Bom, ilumine. então vamos lá. Uma coisa que eu tenho falado bastante nos meus vídeos é que eu acho que um nome mais forte vai meio que trair apoio, ao contrário do que muita gente pensa, que é o apoio que torna uma candidatura viável. Se apoio fosse o suficiente para fazer uma boa candidatura, o Alckmin tinha ganhado em primeiro turno em 2018. Então eu acho que com essa entrada do Moro, ele vai dar uma certa chacoalhada no cenário político, e eu tô achando que os influenciadores digitais e o pessoal que vai precisar de voto está se antecipando a uma possível guinada desse eleitorado do Bolsonaro que possivelmente vai migrar para o Moro. Então talvez não esteja nem havendo ainda essa migração ainda, mas eu acredito que os influenciadores digitais já meio que fazem, qual que é o meu caminho de saída daqui para frente, porque o Bolsonaro está em tendência de queda e, por exemplo, estava vindo para cá agora. Qual que era o problema? Tava vindo para cá agora, olhei, demora 40 minutos. Falei, beleza, conseguiu chegar. Eu tava com 10 minutos de folga. Só que quanto mais eu andava, menos andava o relógio. Então eu comecei a dever 9, comecei a sobrar só 8, sobrar 7, sobrar 6. Cheguei aqui devendo 2. Então eu cheguei 2 minutos atrasado. Então isso é uma coisa que as pessoas têm que meio que saber, né? Que provavelmente o Bolsonaro realmente está em uma certa tendência de queda. E eu acho que os agentes políticos estão meio que se antecipando. E se for esperar o PSDB ou o establishment fazer uma candidatura de cima para baixo, realmente a gente está lascado. Daí vai ser Bolsonaro e Lula e não tem o que fazer. E tem um detalhe óbvio, que é o seguinte, o PSDB já tentou fazer isso. O PSDB tentou fazer exatamente isso em 2018 e não conseguiu, e foi congelado o Alckmin. Então eu não acho que esteja na visão, no horizonte dos demais partidos, abraçar de novo um projeto do PSDB fracassado que vai acabar com 3, 4%, para nada, os partidos vão ter que ficar na contingência de ficar levando o caixão do sujeito. Como eu já disse várias vezes, sempre dou esse exemplo, lá na Bahia você tinha que... O ACM Neto apoiou o Alckmin. Só que todo o entourage dele, a equipe, todo mundo que estava com ele, inclusive com o Zé Ronaldo, que era o candidato a governo, dizia pra mim, pra todo mundo, a gente tá segurando o caixão desse infeliz. Mas eu não tava felizes de estar com o Alckmin. Não tava dando nada, não dava apoio, não dava o palanque, não interessava, ninguém queria saber. Então assim, foi um grande desastre. Os partidos que estiveram com Alckmin sofreram as consequências de estar num projeto falido. Tanto é assim que as suas bancadas caíram drasticamente quando o Bolsonaro entrou.
O ingresso do Bolsonaro foi, ao mesmo tempo, um choque para todos os partidos. Então isso não foi inteligente. Foi uma aposta baseada numa crença de que a máquina política ainda iria funcionar, de que grandes coligações funcionariam, de que tempo de TV ia funcionar, e não é bem assim. Eu acho que os partidos agora já viram que o jogo é diferente. Ainda que eles queiram retornar ao status quo ante, eles perceberam que as condições do jogo são outras. E aí vem o que você falou. Vem a esperança de abrir um diálogo com o Moro, tentar domesticar o discurso lavajatista, tirar as arestas e os excessos, possivelmente firmar certos compromissos que façam com que esse discurso não avance demais, com o próprio Moro, tentar firmar isso aí. E quando eu falo avance demais, não é que vai ser abandonado. Obviamente, ninguém tem esperança de que isso vai ser abandonado, mas eles têm esperança de que isso vai ser domesticado. Ou seja, certos excessos que a Lava Jato cometeu, não vamos aqui cometer e tal. Eu acho que esse é um projeto problemático. Por quê? Para mim, eu já falei isso aqui, volto a repetir, acho eu que o centro da candidatura do Moro é um centro ideológico que tem no lavajatismo o seu ponto gravitacional. Sua natureza. É a sua natureza, exatamente. Eu acho que qualquer tipo de adaptação será uma adaptação, como se diz no ditado, para inglês ver. Assim, na hora da pessoa falar, você fala qualquer coisa. Você quer o apoio, o Moro quer o apoio daquele partido, os partidos querem o apoio do Moro, e aí começa as informações que não são exatamente precisas, né? O partido reduz a ideia de que ele é mais corrupto do que parece, não, é menos, e por outro lado, não vamos avançar tanto, mas eu acho que a natureza desse diálogo é uma natureza tática, é uma forma, enfim, de buscar uma composição, mas se o Moro ganhar de fato, para mim, volta-se toda a ideia de passar o sistema político a limpo e tal, e aí começa a confusão, e aí vai ser difícil manter o governo. Eu acho que isso tudo volta. É o que eu entendo. Talvez não assim de cara nos primeiros 2 meses, mas eu acredito que isso vai ser sim o foco do governo dele. Assim, não me parece que faz sentido abandonar esse foco e simplesmente imaginar que o Moro vai fazer um governo administrativo aqui, tipo, como se fosse um PSDB, só que um PSDB pelo morismo. Não acredito, isso seria a repetição de uma ideia de que você tem que governar de forma administrativa e que isso é suficiente para resolver as soluções do Brasil. Eles não acham isso. Eles acham que o ponto fundamental do Brasil é a corrupção mesmo. E não apenas pelos valores que a corrupção possui, e isso é importante dizer, porque em termos de valor não é tanto. Só que a corrupção gera na cabeça desses caras, e também na minha opinião, uma distorção política gravíssima, que é a compra das eleições, que é pessoas que compram as eleições, estão ali no parlamento e não têm o interesse de defender, enfim, o bem comum, o bem público, e vão se perpetuando no poder eternamente, porque eles têm muito dinheiro, porque eles roubaram para comprar a eleição. Então, esta distorção que a corrupção faz é uma distorção que, por exemplo, explica a diferença de performance entre o mandato do Kim e do Rubinho e o mandato dos demais. Porque o Kim e o Rubinho, eles não são super-homens, eles não são figuras transcendentais, eles são pessoas normais, inteligentes, talentosas e tal. Mas por que eles conseguem ir tão melhor? Porque eles têm que se esforçar para ir melhor, porque o nosso público espera resultado, ao passo que o público comprado de uma eleição que o cara bota 10 milhões para ser eleito deputado federal, é um público que não espera resultado nenhum, porque ele comprou. Então as distorções que decorrem disso são enormes. Acho que o pessoal da Lava Jato vê isso como problema principal e acho que se o Moro ganha e ele vai para o governo, ele vai para resolver isso aí. Eu discordo um pouquinho de você, Ricardo. Posso só um claro. ponto. Pessoal, desligar o ar-condicionado de novo. Pelo amor de Deus, pessoal. Abram as portas. Tá bem abafado aqui. Outra coisa, Riso, você ficou Fala. conversando com a Baby Luxo ali, com o microfone aberto, nem sei o que vocês estavam falando, mas Tava desligado aqui, filhão. tava todo mundo ouvindo. Não, não, senhor. estava... Você ouve porque sai no seu retorno, mas não sai na live. É mesmo? É, cara. Ah, bom. O cara acha que eu brinco em serviço aqui, pô. Se ferrar, mano. Risocracia, é isso aí. Então, voltando ao ponto aqui, o Ricardo, então, ele estaria colocando o Moro como se fosse o embaixador daquela teoria das esferas do Renan, lá como Isso sendo o aí. embaixador da moralidade. Eu acho.
Por isso que eu quis chamar esse cara, mano. O cara pega as coisas, vai jogando, da hora. Não, e eu acho que faz bastante sentido em termos de a Lava Jato ter esse componente estritamente moralizante e dificilmente você saia alguma coisa desse papo, né? Você não sabe exatamente o que o Moro pensa a respeito dos demais temas. O que ele tem conversado, que me parece ser o caso, é que ele tá meio que com uma ideia um pouco mais liberal, e eu acredito que muito disso seja influência do pessoal que ele começou a ter de contato assim que ele entrou no governo Bolsonaro. Porque se ele tivesse entrado num governo que tivesse alguma pauta anticorrupção, mas se relacionasse com outras pessoas mais à esquerda, por exemplo, a Rede de Sustentabilidade, ele teria hoje, saindo do governo, uma pegada bastante diferente em termos de economia. Eu acho que o jeito que ele entrou no governo acabou deixando ele meio perto dos militares, meio perto do Ministério da Economia, teve o negócio do... lá, como que é? O DARF lá, que saiu de um ministério para o outro, o COAF, né? Então teve algumas coisas assim que eu achei interessante. Então, quando ele saiu do governo, ele saiu atirando, coisa que eu valorizo bastante, porque eu sou, parecido com o Renan, tiro, porrada e bomba. Não gosto de gente que fica muito na sua. Ele chegou atirando e fez aquela sinalização que ele se considerava um cara de perfil técnico como o Paulo Guedes. Eu falei, eu acho que ele estava achando que o Paulo Guedes ia abandonar o barco e os dois estariam meio que juntos depois disso. Então, o que você estava falando sobre a corrupção, eu também acho que existe uma certa diferença da corrupção em si e a corrupção como meio para se perpetuar no poder. Então, o que seria de diferente do, o Cabral do PT? A diferença é que o Cabral quer ter aquele seu monopóliozinho, aquela sua rachadinha, aquele seu culhão, aquela sua parte... Tudo bem, mas não tem um projeto do Dirceu, assim, de transformar o Brasil... O projeto da turma do MDB do Rio era tipo isso no Rio. Era um super projeto grande. Não dá pra falar que tinham fazer um contorno ideológico, mas era um projeto... Sim, não tem um contorno ideológico. Vamos dar o exemplo, o GEDEL. Não tinha. GEDEL, tá, beleza. Que os cariocas vão reclamar, porque realmente o que fizeram lá é bizonho. Então, porque eu lembro que uma vez eu estava discutindo com uns amigos meus sobre corrupção e eu falei, cara, a diferença do PT, na minha visão, é que eles têm essa visão de corrupção como meio para se perpetuar no poder. Diferentemente de outros caras, como você pode pegar a PSDB aí, não tenho dúvida que os caras são bandidos. Mas assim, não é aquele bandido super, hiper, mega perigoso. É um bandido meio que é um pouquinho de luxo, assim como potencialmente alguns outros caras aí do bolsonarismo. Então eu acho que o Moro, ele tá recebendo um certo choque de realidade de achar que a pauta única da moralidade não vai ser o suficiente. Ele tá dando alguns acenos até meio religiosos, falando de corrupção da alma, falando que ele vê isso aqui como certa missão, porque eu acho que ele também tá separando um pouco daquele discurso extremamente tecnocrático do PSDB. Então, tem duas coisas que ele pode errar muito. Ficar no discurso muito tecnocrático e ficar no discurso moralizante. Eu tô achando que ele tá fazendo um mix até que bem interessante. Muito acima das minhas expectativas. Eu ainda quero ver ainda as coisas, porque, assim, eu acho que tem alguns problemões nele pra resolver. Em especial se acontecer isso que o Ricardo falou. Porque se o tom vier dessa turma do judiciário e o apelo dos candidatos que viriam com ele no Podemos, seria tipo o delegado fulano, o procurador Beltrano, o ex-PGR Ciclano, entendeu? E esses caras forem na linha, não existe entidade mais corporativista do que o Ministério Público. Ele é pior do que a Associação dos Magistrados. E aí, se esses caras forem dar o tom, fica uma coisa muito difícil na própria relação com o Kim, que a pauta principal do Kim, via de regra, foi combate a privilégio. Eu não sei como é que o Moro vai lidar com isso. Eu tendo a achar que o Moro não vai ficar comprando a pauta desses caras, mas o Moro também não quer comprar briga. Então, assim, eu não sei qual é a linha que ele vai dar. Assim, isso pra mim é um mistério dado. Agora, assim, eu não acho que o que me preocupa para essas eleições é que o problema esteja aí, uma incoerência aqui e ali nele e tal, porque eu acho que ele não... Pra mim, ele é o cara da terceira via. Eu acho que não... Sim, já. Não tem muito o que fazer. Não tem ninguém que seja. Existem algumas coisas pra resolver, porque essa não vai ser uma eleição igual a 2018. Essa é uma eleição que, por exemplo, o Moro surge como um voto empolgado sem máquina, mas ele não é tão empolgado quanto foi o voto no Bolsonaro em 2018. Não tem o mesmo fenômeno. Uma parte disso está capturada, inclusive, com o próprio Bolsonaro.
Ao mesmo tempo, eu não acho que o Bolsonaro, que perdeu grande parte disso, vai compensar isso com máquina. O Bolsonaro vai chegar, por exemplo, no Nordeste e vai dar certo essa distribuição de dinheiro que ele quer fazer lá. Mas você não... você acha que não vai dar certo. Mas Ele vai obviamente fazer. ele vai tentar. Não, ele vai tentar. Do jeito de canhestro e tal. Porque assim, as pesquisas, nenhuma tá demonstrando que ele tá conseguindo isso. Então assim, nada tá demonstrando. Ele teria, no período do ano que vem, vamos supor que ele consiga passar esse auxílio emergencial, isso ande... Ele teria alguns poucos meses para ver resultado nisso, no momento que a crise está aumentando e no momento que o Lula está aumentando a comunicação dele lá. Quanto que ele arranca? Ele pode arrancar alguma coisa do Lula. Eu acho que o mais provável é o seguinte, o PL e quem tiver associado a ele vão pegar essa grana. Vão botar na campanha. campanha. Botar no bolso, na campanha. É sua campanha, Bolsonaro, fique tranquilo, você tá bem lá. E eles vão se beneficiar e o Bolsonaro vai se lenhar. É óbvio, pra mim é óbvio. Porque ele não tem, o Bolsonaro e a equipe dele não tem cabeça pra entender isso. Eles não conseguem, eles serão enganados. O pessoal é mais habilidoso. Assim.